Hello, ninth graders. How are you doing? I'm doing good, and I hope everyone's well too. Que bom, pessoal do nono ano, poder falar com vocês. Por enquanto, à distância, né? Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês. Mas, em breve, estaremos todos juntos lá na escola. Tenho certeza que você está morrendo de saudade de estar na escola, estar com seus colegas, com os professores. Mas, em breve, estaremos todos lá de novo, não é? Muito bem. Let's get started. Vamos começar a nossa aula de inglês? Muito bem. Se você não organizou seu material aí, ainda, organize. Pegue a apostila de inglês, pega lápis, estojo, caneta. E hoje a gente vai começar lá da página 17. A Prograzi, na aula passada, ela explicou o segundo tipo das orações condicionais. E eu vou retomar esse assunto com você, fazendo uma pequena revisão. Quando a gente fala de orações condicionais, chamadas de if clauses, são aquelas orações que vão indicar hipótese para que algumas coisas aconteçam. Por isso que ela é chamada de conditional clause or if clause. Uma oração condicional vai expressar algo que pode acontecer ou algo que poderia acontecer. Vocês já estudaram os dois tipos das orações condicionais. Vamos relembrar? O primeiro tipo é aquele tipo que falava de uma situação que ela era real ou ela era verdadeira, alguma coisa que era provável de acontecer. Então, nesse primeiro tipo das orações condicionais, você sempre tinha if com presente simples, ou seja, o presente é o verbo na primeira coluna, e o resultado dessa ação era simple future, will. Então, if present will. If he runs, he will catch the train. Então, se ele correr, ele pegará o trem. Esse é o primeiro tipo das orações condicionais. If, presente, futuro. Então, if clauses, é só você memorizar esse parzinho aí, esse padrão que a gente está passando para você. Então, primeiro tipo, if, com simple present, o resultado vai ser will. Então, se numa frase eu tenho will, a outra eu tenho de ter simple present. Se numa frase eu tenho simple present, na outra eu tenho de ter will. Esse era o primeiro tipo. Aula passada, Prograzi explicou para vocês o segundo tipo das orações condicionais. O segundo tipo da oração condicional vai falar de algo que é irreal e algo que é improvável. O primeiro tipo fala de coisas que são prováveis que acontecerá. Mas o segundo tipo vai falar de uma coisa, de algo, uma situação que é improvável. E qual é o parzinho do segundo tipo? If com simple past, ou seja, depois do if eu vou ter o simple past ed para os verbos regulares, segunda coluna para os verbos irregulares. E você já decorou tudo ano passado, então está sucesso absoluto. E o resultado dessa ação vai ser o condicional, vai ser o would. Então, se numa frase eu tenho passado, na outra eu tenho de ter o would. Se numa frase eu tenho would, na outra eu tenho de ter simple past. Aí, quando eu não tenho nada na frase, como que eu vou saber o que eu vou pôr? Aí você vai pelo contexto, né? Sempre que você quiser falar de algo irreal e improvável, depois do if, você usa o simple past. E o resultado vai ser conditional. If he ran, he would catch the train. Se ele corresse, ele pegaria o trem. Tudo bem? Como que a gente pode resumir isso, então? A gente pode falar que o primeiro tipo a gente tem if com simple present e o resultado é will. E no segundo tipo, if, simple past e o resultado é would. Dá uma pausa aí no vídeo e aí na página em que você está, na página 19, copie esse esquema para você consultar nos exercícios de if clause sempre. If, simple present, will. If, simple past, would. Primeiro tipo, real, provável. Segundo tipo, irreal, improvável. Dá uma pausa aí no vídeo. Copia esse esqueminha aqui, ó, em destaque, tudo bem? Copia esse esqueminha aqui. Tá bom? Agora que você copiou, gostaria de fazer uma observação sobre o segundo tipo das orações condicionais, que é quanto ao uso do verbo to be.
Quando a gente usa o be nas orações condicionais, sempre depois do if, a gente sempre deve usar were. Eu sei que você sabe conjugar o verbo to be no passado. I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. No entanto, sempre depois do if, sempre você deve usar were se a outra frase tiver would. Nunca você pode usar was. Se você tem o would numa frase, a outra que vai acompanhar o if tem de ter were, tá bom? If I were. Se eu fosse você. If I were you. Aquela música. If I were a boy, if I were. Então, se é verbo to be, depois do if, segundo tipo das condicionais, coloca were, tá bom? Então, aqui o nosso resuminho. If, passado, will. If, presente, will. If, passado, would. Belezinha? E Prograse tinha deixado um exercício para você fazer, justamente para treinar o segundo tipo das orações condicionais. Vamos corrigir? Pega a sua canetinha aí, a caneta preta, a caneta verde, vermelha. Vamos fazer a correção, tá bom? O importante é você entender o porquê das respostas. Estamos trabalhando com o segundo conditional. O que isso significa? If, passado, would. Então, vamos lá. Letra B fala assim: If we win the lottery, we an incredible party. Primeiro verbo tem de ser win. Se é o segundo tipo das orações condicionais, olha o resumo aí que eu pedi para você copiar. Depois do if, tenho de ter um verbo no simple past. If, simple past. Então, olha só. If we, vou precisar desse verbo no passado. O passado de win é... alguém ouvia alguém falando ali, ó. Passado de win, won. Então ficou, if we won the lottery, we... Então eu tenho passado de um lado e condicional do outro. O que é o condicional? Would mais verbo. Então ficou, we would have an incredible party. Se nós ganhássemos na loteria, nós teríamos uma festa incrível. Por isso que é algo improvável, né? Segundo tipo. Letra C. If we in Mexico, we Spanish. Ou seja, qual é a ideia? Se nós vivêssemos no México, nós falaríamos, né, espanhol. Então, depois do if, a gente tem if passado, would. Então, if we lived in Mexico, we would speak Spanish. É extremamente importante que vocês façam os exercícios solicitados em cada aula. Senão, vai virando aquela bolinha de neve e vai aumentando e depois você não vai dar conta. Tudo bem? E se tiver dúvida, escreve para a gente, tá bom? Então, segundo tipo, if, passado, condicional, would. Muito bem. E a letra D ainda, que era o verbo be. Olha aí. Se é o segundo tipo das orações condicionais, o que eu disse para você? Sempre o verbo to be no segundo tipo vai ser? Vai ser were. Então, if I were you, se eu fosse você, I would study more. Eu estudaria mais. Então, sempre depois do if, sempre a gente vai ter verbo to be no passado e o verbo to be vai ser sempre were. Would de um lado, e se eu tiver que usar o be, a gente vai usar were independente do sujeito. If I were you, I'd study more. Eu estudaria mais. E daí no quadrinho Be Careful, ele traz uma informação importante para a gente, aí no final da sua página. Porque a forma contraída, aquela forma curtinha, abreviada do would, pode ser um apóstrofo e o D. Então eu posso falar I would study, como eu também posso dizer I'd study. I would study, I'd study. Então se você viu um apóstrofo D e um verbo na primeira coluna, na base form, significa que aquele D é would. Tenho certeza que você que fez, conseguiu fazer todas e se saiu muito bem. Friso a importância de sempre fazer os exercícios, retomar a matéria, ler o que a gente está passando, para que isso não vá virando essa bola de neve. Tudo bem? Muito bom. Now, it's your turn. O que você tem de fazer agora? Os exercícios que vêm na sequência na página 20, 21. Então, você tem 3 exercícios aí. O primeiro exercício, ele fala assim:
Complete the statements according to the pictures. Pay attention to the verb tense. Use the following action, be, get, and go. Ou seja, você vai completar essas frases usando o segundo tipo das orações condicionais e usando um desses verbos aqui. Então, por exemplo, se as frases já estão no passado na primeira frase, a segunda frase tem de vir o quê? If, passado. Qual é a estrutura do segundo tipo das condicionais? If, passado, would. Então, você vai completar com would, mais um desses verbos para fazer sentido a frase. Tudo bem? Então, você vai usar o be, você vai usar o get e você vai usar o go, tá bom? Então, usando would, mais um desses verbos para completar as frases. Exercício 2. O que você precisa fazer? Você tem de escolher qual é o melhor verbo para completar cada parte da frase. Ele traz uma frase completa e você tem que escolher qual é o melhor verbo para completar a primeira parte da frase e qual é o melhor verbo para completar a segunda parte da frase. Lembre-se que a gente está trabalhando com o segundo tipo das orações condicionais. Então, eu tenho if, passado, would. Aqui, ó. If, daí o que eu vou fazer? Circulo o passado. E do outro lado, eu preciso ver o sentido que essa frase quer dar. Ó, the biker, so tired. Ou seja, ele não estaria tão cansado se ele tivesse ido de carro. Ou seja, the biker wouldn't be, grifar wouldn't be so tired if he went by car. Então, em cima dessa estrutura, if, passado, would, você tem de ver qual é os verbos que você pode sublinhar para que a frase fique com sentido pleno. Então, veja qual é o sentido da frase, tente entender essa frase em português e sublinhe as formas corretas. Então, the biker, por exemplo, a primeira fica, the biker wouldn't be, se sublinhe wouldn't be, so tired if he went by car. Então, eu tenho condicional de um lado, would de um lado e o passado do outro. Tudo bem? Então, você precisa pensar aí e sublinhar a melhor maneira para completar as frases. Exercício 3. Você tem de usar o verbo to be nessas frases aqui. Exercício mamão com açúcar. Em inglês, eu diria piece of cake. Se todas as frases têm would do outro lado, eu só posso ter um verbo no passado. E qual é a forma do verbo no passado quando eu tenho would nas outras frases? Was ou were? Deixo essa pergunta para você e você completa os exercícios. Sempre que tem be e eu vou usar o would, eu preciso de uma forma específica do be, que não pode ser algo, mas só pode ser um outro algo, que eu já falei hoje, e daí você tenta completar, tá bom? E hoje, a partir de hoje, nas aulas, você tem uma novidade. Qual é a novidade? Um questionário chamado questionário presença. A sua presença ela vai passar a ser computada nas aulas a partir da resposta nesse questionário chamado presença. O questionário presença é sobre algo que você viu na aula, algo bastante simples, está escrito questionário, mas é uma questão, às vezes duas questões, e você vai responder online mesmo sobre o que você assistiu na aula de hoje, na videoaula de hoje. E onde você vai encontrar esse questionário? Lá na sua sala virtual. Na sala virtual terá o link para a aula e vai ter um link chamado presença. E daí você clica naquele link de presença, responde ao questionário, não esquece de colocar o nome completo, envia, clique no enviar para a gente, são questões de múltipla escolha, manda para a gente e a gente computa a sua presença. Você tem 48 horas para responder esse questionário a partir de cada aula. Tudo bem? É isso por hoje, gente bonita. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, escreva para nós. englishteam.campestre@gmail.com. Qualquer coisa, escreve para a gente que nós estamos aqui prontos para responder para você. Tudo bem? Um abraço, até a próxima aula. Bye, bye!